Olá, você está no universo da história. E eu estou aqui hoje, sozinho, veja, sem mais ninguém, para conversar com você a respeito de um tema que tem causado muitas dúvidas, principalmente a partir das eleições, com as eleições que tivemos aí, algumas dúvidas que surgiram, e vamos conversar a respeito delas. E uma das dúvidas é, afinal de contas, o que é liberalismo? Como é que eu posso entender liberalismo? Então vamos lá, vamos retroceder um pouquinho. Vamos pensar num cara chamado Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo. Como é que eu posso, assim, digamos, definir, a grosso modo, a palavra liberalismo? Eu poderia trocar, por exemplo, por capitalismo, vamos dizer assim. E esse Adam Smith, ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele justamente descreve a ideia do que é o liberalismo. Então, vamos lá, o que propõe o liberalismo? Primeiro, ponto-chave. Pretende a não intervenção do Estado na economia. Isto é, o Estado não deve intervir na economia. A economia deve funcionar livremente através da ação do mercado. O mercado, as oscilações do mercado devem decidir o andamento da economia. Isto é, os preços serão altos se tiver um produto que tem pouco no mercado. Então, automaticamente, o preço desse produto será alto. Agora, se eu tenho muito de um produto no mercado, o preço será baixo, justamente para desovar mais rapidamente esse produto. Então, a economia será controlada pelo jogo da oferta e da procura. Mas por que o nome liberalismo? Liberalismo vem justamente da ideia liberdade, mas a liberdade ao empresariado, entendeu? Os empresários poderem agir livremente na busca do lucro. Essa é a ideia fundamental. A liberdade é o empresariado, a liberdade à burguesia. Então, a partir daí, a ideia da livre iniciativa também. Isto é, a possibilidade de eu poder vender o que eu quiser, eu poder produzir o que eu quiser, eu poder pagar os salários que eu quiser, a liberdade, digamos assim. Por isso, alguns propõem que o liberalismo ele deve ser um pouco controlado, senão ele foge das mãos. E um outro aspecto também muito importante. O liberalismo, e você já ouviu alguns falarem sobre isso, o liberalismo prega a ideia do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? Estado mínimo é o seguinte, é o Estado em si não ter empresas, não possuir empresas. Então, todas as empresas estariam nas mãos das empresas privadas, dos particulares, entendeu? Estaria nas mãos dos particulares. Caberia ao Estado apenas o quê? Caberia ao Estado apenas administrar o país, já que as empresas estariam nas mãos dos particulares. Exatamente. Então, por exemplo, me diga uma coisa, Estado, você tem um banco? Tem um banco. Vende para mim, Estado. Vem para mim que eu sou particular. Estado, você tem uma empresa de correios? Tenho sim. Vende para mim. Isto é, o Estado não deve ter empresas. Essas empresas estarão nas mãos dos particulares. E, repito, é o Estado que vai, então, administrar. E também foi esse Adam Smith que disse uma frase bem interessante. Ouça, ele disse assim, a riqueza não vem do ouro, não vem da prata, não vem da agricultura. Do que vem a riqueza, disse Adam Smith? Vem do trabalho capaz de gerar produtos com valor de mercado. Ouviu a frase? Exatamente. E a partir daí, o que ele estava querendo dizer? Que o trabalho traz riqueza. Então, espera um pouquinho, ele está dizendo que se você trabalhar, você enriquece? Não, você não entendeu direito o que ele falou. Ele disse o seguinte, que o trabalho traz riqueza. Então, se o trabalho traz riqueza, quanto mais trabalho eu explorar, mais rico eu fico. Entendeu? Quanto mais trabalho eu exploro, mais rico eu fico. A partir daí, surgiram o quê? O que surgiu na sociedade contemporânea? O que vai surgir e vai se consolidar na sociedade contemporânea? Surge um pouquinho antes, mas se consolida justamente no período contemporâneo. Exato, as fábricas.
As fábricas. As fábricas servem para quê? Para concentração de mão de obra sob um forte controle. Já que é o trabalho que traz riqueza, então, espera um pouquinho, eu vou concentrar trabalhadores num único lugar, vou dar um horário de entrada e um horário de saída e controlar de cima esses trabalhadores para que eles produzam o quanto eu quero. Porque quanto mais eles produzirem, mais automaticamente eu lucro, certo? É também dentro desse contexto do liberalismo. E é aí, no século XIX, que nós teremos as fábricas crescendo, né? A exploração que vai se desenvolver a partir dessas fábricas, e por conta disso também a necessidade de uma legislação trabalhista. E muitos trabalhadores, a partir do século XIX, ficam procurando uma legislação trabalhista, querendo uma legislação trabalhista, para que estejam alguns direitos seus preservados. Uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição de sobrevivência. Para você ter uma ideia, as pessoas trabalhavam em termos de 14, 16 horas por dia, né? Crianças eram utilizadas também dentro das fábricas, mulheres. Foi todo um momento que o liberalismo voltou-se à busca do lucro. E é claro, dentro de um formato em que o Estado não se metia e em que os empresários tinham total liberdade. Certo? Então, a não intervenção do Estado na economia é o que pede o liberalismo. E a ideia do Estado mínimo. Peraí, tem alguém aqui no estúdio querendo me perguntar alguma coisa. O que é? Professor, por favor, eu gostaria de fazer uma perguntinha, tem problema? Eu esperei isso, porque quando você levantou o braço, imaginei que vinha a pergunta. Então tudo bem, então eu vou fazer uma pergunta nesse exato momento. Qual que é a diferença do neoliberal para o liberal? O neoliberal para o liberal, vamos colocar assim, ó. O neoliberal, o que quer dizer o neo? Neo quer dizer novo, né? Liberalismo é o formato antigo, ainda com Adam Smith. O neoliberal é aquele que hoje adota, dentro da sociedade atual, os conceitos propostos por Adam Smith. Trazendo aquilo, aproximando para cá aquilo. Dentro dessas ideias, a ideia do Estado mínimo. Tá? Então, o neoliberal ele vai justamente adotar os princípios que vêm lá de Adam Smith. Só que ele vai encaixar esses princípios de acordo com a sociedade atual. Mas vai ter a lei da oferta e da procura, a regulação pelo mercado, a ideia do Estado mínimo, da não intervenção do Estado na economia. Todos os aspectos vão estar lá. Beleza? Gente, fizemos aí um papo rápido sobre liberalismo. Espero que tenha servido para você, para te ajudar a entender melhor esses aspectos. E lembre-se, agora também é história. Tchau!